Meus irmãos, o João falou comigo, a oportunidade de estarmos aqui compartilhando com os irmãos nesse mês de missões, que é um tema que arde meu coração, e desde quando fui chamado, na verdade eu tive chamado missionário antes do chamado pastoral, e foi tremendo lá na igreja que eu congregava, a segunda igreja batista na Taquara, e eu me converti já alcançado com um projeto missionário, como o João disse, em Atletas de Cristo. Eu fui jogador de futebol profissional, na época eu jogava no América, e eu me converti num projeto de missões de Atletas de Cristo. Foi feito na época 1 milhão de cópias daquele livro Força para Viver, e eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha participado de culto, nenhum parente meu era crente, nada. E nesse dia, como eu sempre fazia, antes de treinar, almoçava, via o Globo Esporte e saía para treinar. E nesse dia, antes de sair para treinar, apareceu o Silas, que era jogador de São Paulo na época, um dos líderes de Atletas de Cristo até então, fazendo a propaganda do livro Força para Viver e perguntando, quem gostaria de obter uma vitória, uma vida de conquista, uma vida de sucesso. E eu, como atleta, com certeza, todos nós, falava vitória, anela o coração humano. E aí eu fiquei vidrado naquela palavra vitória. Eu liguei para lá, veio o livro Força para Viver, junto com o livro Força para Viver, veio um outro livretinho fininho. E aí, eu preguiçoso, na leitura, boleirão, falei, vou ler o fininho, porque a vitória está no fininho. Esse fininho aqui, pequenininho, vou ler logo o fininho, porque o outro era mais espesso, E aí peguei o livretinho fininho, fui ler logo o livretinho fininho, pequenininho, e um livro de poder de Deus tremendo, que era só o Evangelho de João. E aí quando eu comecei a ler o Evangelho de João, minha mente, a metade do livro, capítulo 15, capítulo 16, minha mente abriu, e eu senti um desejo enorme de entregar minha vida para Jesus. E eu abri meu coração, tinha uma carta anexa me conduzindo. Foi um movimento, um pool de empresários de São Paulo, junto com Atletas de Cristo e a imprensa bíblica brasileira. 1 milhão de cópias desse livro foram distribuídas no Brasil, talvez no mundo. E essa carta me conduziu a uma oração de confissão de pecados. Eu li essa oração, fiz essa confissão, e Deus me visitou e Ele me converteu. O Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, sentado no sofá na sala da minha casa, sem nunca ter entrado numa igreja evangélica, sem nunca ter conhecido ninguém de crente na minha família, sem nunca ter recebido uma oração. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é tremenda, inesgotável, e aonde ela entra, ela brota, ela faz vida, ela gera poder, e ela só aconteceu porque alguém planejou algo estratégico e uma estratégia missionária para alcançar. E eu tenho certeza, depois fazendo parte do Ministério Atlético de Cristo, foram mais do que 1 milhão de decisões, muitas decisões aos pés de Jesus. E isso só é possível porque a palavra de Deus é tremenda, e ela faz o que ela faz no poder. A gente só precisa ser instrumento e canal na vida, diante da vida do Senhor. E aí eu me converti. Depois eu continuei minha carreira, encerrei a carreira com 25, 26 anos no meio, O mundo do futebol perdeu um grande volante, mas aí ganhou um pastor, esforçado para Jesus. E eu me lembro que em 1995, 97, que eu tomei a decisão de parar de jogar, foi exatamente um projeto da Junta de Missões Mundiais. E eu comecei a entender, Deus me chamou para ministrar sobre atletas, para ministrar sobre jogadores, para fazer essa obra missionária através do esporte, que eu ainda não tinha a real visão e grande visão do que poderia ser feito através do futebol, através do esporte de uma maneira geral, mas especificamente no mundo através do futebol. Eu não sei se vocês viram um vídeo que foi passado da junta, um menininho, acredito ser na África, um país de muita carência, com uma bola na mão. Então eu comecei a entender o que Deus queria fazer na minha vida, e ao mesmo tempo que eu senti o desejo de parar, mas eu não senti o desejo de continuar no futebol. E é por isso que eu fiquei de 95 a 97, 2 anos orando, pedindo sinal a Deus, para Deus me mostrar o que acontecia, botar novelo de lã, tirar o novelo de lã. E
E aí Deus me mostrou que Ele queria que eu continuasse no futebol, porém parasse de jogar futebol. E às vezes a gente acha que Deus só pode fazer da forma em que a gente acha que Ele pode fazer. Às vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma redoma, e a gente quer que Deus se enquadre no nosso projeto. E eu tinha um projeto para Deus, eu tinha um plano mirabolante, extraordinário, fenomenológico para Deus. Eu tinha um plano e eu fiz uma carta para Deus, né? Escrevi, planejei, ofereci para Deus e falei: Senhor, se o Senhor me transformar num jogador de futebol, um jogador de futebol mesmo, né? Europa, independência financeira, ganhar muito dinheiro e me dar aí jogando na Europa e ganhando em dólar na época, né? Não tinha nem euros, então dólar. E aí eu tinha esse projeto para Deus, para Ele me levar, né, em grandes clubes do mundo inteiro. E aí eu ia ganhar muito bem, eu ia contratar, eu ia comprar uma cobertura na época, Barra da Tijuca, para abrigar os missionários, né? Ia comprar uma Lamborghini vermelha, pintar na lateral só Jesus salva. Todo mundo ia ver a Lamborghini vermelha, ia tocar, ia se converter, maravilha. Deus ia me dar, eu queria muito dinheiro para dar, igual a história lá do nome da Colgate, né? Acho que é Colgate, que começou o dízimo decrescente. Ele começou a aumentar o dízimo dele até chegar a 90%, né? Um dízimo de 90%, já era mistério, né? Então eu tinha esse projeto para Deus me dar isso tudo, e aí eu abençoar muitas vidas, eu ia abençoar missionário, eu ia fazer acontecer, e apresentei essa lista para Deus, como talvez muitos de nós, muitas vezes a gente faz uma proposta tremenda para Deus. Vou deixar Deus com água na boca, vou deixar Deus querendo, né? Se eu ganhar, se o Senhor me der essa casa maravilhosa, vai ser culto todo domingo, né? Se o Senhor me der esse carro, eu vou levar todo mundo. Eu sei que aqui não tem ninguém que nunca pensou isso, eu sei que ninguém aqui, não tem ninguém, mas nas outras igrejas no mundo inteiro tem, né? Mas aqui em Castela Preta não tem ninguém assim. Mas eu pensava assim, e eu queria oferecer isso para Deus. Eu falei: essa Deus vai aceitar, essa proposta Ele vai aceitar com certeza. E aí Deus, na sua profunda e eterna sabedoria, né, olhou para mim e disse: olha, rapaz, eu tenho gente que joga mais que você, vai ser mais fácil fazer esse milagre. Então vem, deixa outras pessoas fazerem isso. Eu tenho outros atletas para isso, e você, eu tenho outra coisa, algo muito mais precioso, muito mais caro, e que depois eu entendi que muitos que ganharam muito dinheiro não fizeram isso. Não conseguiram renunciar à sua carreira, não conseguiram abrir mão daquilo que Deus deu. E aí muitos profissionais também, muita gente que está preocupada em ganhar dinheiro e não está preocupado em construir o projeto que Deus tem para você. E assim, eu fui líder até de Cristo aqui no Rio, quando o João trabalhamos junto aqui no Centro Esportivo Jorginho, fizemos também alguns projetos aqui próximo, né? Porque o Jorginho, não sei se a igreja conhece o Jorge, né? Conhece o Jorgião, né? O Jorgião nós tivemos lá. Hoje o Jorge é missionário, mora em País de Gales, missionário da Junta de Missões também, e nós estivemos juntos nesse projeto, e vários projetos que Deus me levou, até que de tantas igrejas, né? Foram 4 igrejas que eu rodei. Fui pastor de esporte aqui também na Betânia, aqui na Sulacap, na igreja próxima aqui, e fui para Recreio, e hoje eu sou pastor de esporte da igreja do Recreio, né? Lá no Recreio de Bandeirante, a PIB do Recreio. E também nós começamos a desenvolver um projeto com alguns jogadores lá, comecei a discipular, fazer aquilo que Deus tinha me separado para fazer. E agora especificamente o Fabinho, que era jogador do Fluminense, jogou no Flamengo, hoje é gerente de futebol do Flamengo. O Fabinho me sinalizou e querendo ser discipulado, e assim fizemos durante 1 ano na casa dele, lá no Recreio. E logo depois, no final de 1 ano, ele sentiu o desejo também de começar a chamar alguns jogadores. E aí foi o Gum, foi o Conca, vários jogadores na época que jogavam no Fluminense, e nós começamos a discipular, começamos a trabalhar com eles, e aí nasceu o projeto Craques da Paz. E o Ministério Craques da Paz, que hoje está além só das fronteiras da igreja do Recreio, mas outras igrejas nós temos ido e temos feito projetos também em comunidade. E tem um vídeo aí que eu botei, não sei se está na agulha, é o vídeo do Craques da Paz. De repente seria legal abaixar, diminuir um pouco a luz aqui na frente, para o pessoal ver aí o vídeo do Craques da Paz, mais ou menos você ter ideia de como Deus tem usado, como Deus tem feito esse ministério Craques da Paz, que tem sido bênção na vida de muitos atletas, muitos jogadores aqui do Flamengo, Vasco, Botafogo, que tem feito parte com a gente nas nossas reuniões, e também visita a comunidade, visita a outros projetos também
sobre envolvendo o futebol. Que Deus tem nos dado aí, que tem alcançado muitas vidas, e a partir desse ministério houve uma proposta, um convite da Junta de Missões Mundiais para que nós tivéssemos em 2018, nós fundamos em 2015 o Craques da Paz. Esse ano faz 7 anos, tivemos aí esses 2 anos de pandemia, reduzindo as atividades, mas agora estamos retomando, e aí nasceu um convite da Junta de Missões Mundiais para que a gente tivesse em 2018 num projeto da Junta na Rússia, na Copa do Mundo da Rússia, que aconteceu em 2018, o Jorge também fez parte com a gente. Um ano antes, né, o João tinha estado na Ucrânia, né, lá com o Anatoly Lebobi, e nós tivemos em 2018 nesse projeto na Rússia. A Rússia é um país fechado para o Evangelho, é proibido pregar o Evangelho. A Junta de Missões Mundiais não tinha nenhum trabalho, até então nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de contato feito lá. E nós estivemos lá e conseguimos contato com algumas igrejas, e desenvolvemos durante a Copa do Mundo 2018, 2019, retornamos em 2019, e aí em 2019 nós retornamos para treinar agora cerca de 15 jovens russos que pudessem desenvolver essas escolinhas de futebol estratégica, pregando o Evangelho através do futebol, lá na Sibéria, em toda a região da Rússia, em várias cidades da Rússia, e assim foi feito. Num país que é proibido pregar o Evangelho, mas é aberto e ama o futebol. Assim acontece em vários países, assim como eu tive na Síria também, acho que eu separei algumas fotos, depois eu vou estar botando aí. Na Síria também acontece, o muçulmano, ele é apaixonado pelo futebol brasileiro. Então é uma oportunidade que a gente tem, né? A gente esteve em Damasco, nós estivemos na Síria, onde tem um canhão, né, que foi destruído na guerra da Síria, uma guerra interna. Foram destruídos vários hospitais, escola, mas os 2 estádios da cidade, da nossa cidade, foi poupado e não foi destruído. Eles são apaixonados porque eles sabiam que logo depois da guerra eles teriam o entretenimento deles. Então lá nós tivemos contato, pode passar aí outras fotos aí. Tem um contato lá que a gente teve com, esse aí aqui é na Rússia, onde nós estivemos lá na Rússia junto com o Anatoly, e ele estava interpretando, e nós estávamos pregando dentro de um templo na Rússia. E ao final dessa reunião, uma menina que de sábado para domingo, isso é domingo, de sábado para domingo ela tinha tentado suicídio, e lá na Rússia eles não têm, como nós fazemos aqui, o apelo em si, essa pregação do Evangelho, expor o Evangelho, fazer apelo. Eles não podem fazer isso, nem a igreja russa deve fazer isso. Se ela tiver uma denúncia, ela pode ser fechada. Mas como eu estava de fora, né, e eu sabia disso, mas na hora a gente esquece, né? E aí eu fiz o apelo, e essa menina se decidiu por Cristo, ela foi à frente, e o pessoal ficou espantado, porque eles não estão acostumados com isso. Depois o pastor Andrei falou comigo depois. Ali do lado em Beirute, na nossa ida para a Síria, em Beirute, esse jovem aí que não pode mostrar o rosto, né? Podia botar uns moldes ali, foi uma coisa de urgência, a gente estava lá e a gente não podia mostrar o rosto. Na verdade nós ouvimos 5 testemunhos em Beirute,
e os 5 testemunhos de pessoas que vieram da Síria para Beirute, ali no Líbano. Eles vieram através das montanhas, fugindo da guerra, e todos os 5 testemunhos, ouvimos ali em cerca de 1 hora e meia, todos os 5 testemunhos, todos eles tiveram uma experiência de visão, de sonho, melhor dizendo, tendo um sonho com Jesus durante o sono, e eles acordavam e não sabiam explicar muito bem, procuravam uma igreja evangélica, e todos eles se converteram. Deus tem feito esse fenômeno, não sei se quantos já puderam ver e ouvir, e eu vi isso lá. Deus tem feito entre os muçulmanos, vários muçulmanos estão sonhando com Jesus, e Deus tem proporcionado isso. E o Alcorão, ele cita Jesus, a Shicaria, e eles não sabem muito bem, só que as informações do Alcorão não são as informações que a gente tem, é óbvio. E aí eles sabem quem é Jesus, sabem a ideia um pouco, mas não tem a profundidade. E aí eles procuram informações, procuram as igrejas protestantes, igreja evangélica, e todos eles têm confessado a Cristo como Senhor e Salvador. Ali foram 5 testemunhos, eu tirei a foto só com um deles, para que pudessem registrar esse momento aí. Pode passar. Essas 2 fotos são da Rússia. Aqui são as meninas, as meninas estão abraçadas aqui, você pode ver. Nós estamos numa praça, a gente chegava numa praça, eles estavam jogando basquete, jogando bola, a gente chegava com bola, com cone, parava, Esse aqui é o Anatoly, que é um missionário, que esteve com o João lá na Ucrânia, e ele é ucraniano, e ele estava agora, na questão da guerra, ele estava até bem pouco tempo lá na região de conflito, e ele pôde tirar a família dele da região, mas eles estão lá até hoje, até esse momento eles estão fazendo uma ação missionária e também humanitária, levando ajuda lá para a Ucrânia. E aí o Anatoly está traduzindo, eu estou pregando ali. A gente chegava na praça, parava, olha, brasileiro, futebolista Brasília, jogando futebol profissional, chegava fazendo embaixadinha, o pessoal parava assustado, botava cone, fazia um trabalho com eles. E aí eles brincavam com a gente tirava o casaco com a camisa da seleção brasileira, a camisa amarela, e eles ficavam logo, aí ali a gente fazia um joguinho com eles, e aí logo depois a gente começava a dar a palavra e pregar para eles. Ali nós botamos o cara de novo, porque está sol, não sei se você está vendo aí, olha aqui o Jorge, cheio de frio, 37 graus, mas é mentira, 37 graus, mais um frio, aquele ventinho que a gente não suportava. Eles lá estão de casaco também, tá vendo? Essas 4 meninas aqui são lésbicas, e lá na Rússia é proibido e é crime. Existem alguns crimes de furto que é bem mais brando na lei do que o lesbianismo. Então o homossexualismo lá, principalmente o feminino, ele faz parte da legislação do país e é crime. E essas meninas estão ali, e a gente está pregando para essas meninas. Depois dessa programação, nesse dia era o dia que a Rússia estava jogando. A Rússia, lá em 2018, jogando, ia jogar tarde, e nós chamamos todos eles para irem para o templo, e nós passamos um telão com o jogo da seleção russa, e a seleção ganhou nos pênaltis esse jogo, e o povo ficou mesmo empolgadíssimo. E no outro jogo nós fizemos a mesma coisa, fomos para as ruas e deu um resultado fantástico, porque eles indo para o templo já é uma conquista extraordinária. A gente levar as crianças, os adolescentes, pessoas fora da comunidade, da sociedade, para entrar na igreja é algo extraordinário para eles. E depois soubemos informações de que o trabalho continuou, e muitos deles aí puderam confessar Cristo como Salvador. Ali nós estamos lá na Rússia também, mas quase na fronteira com a Polônia, e aqui foi feito 3 equipes, aqui é como se fosse um colégio interno, e nós estivemos lá com 3 equipes de jovens, tem uma verde, uma azul, e tem uma branca ali também, e nós jogamos com os 3, só coroa. E aí, meu irmão, não deu jeito, João? Não teve como, eles perderam, nós pagamos os 3 jogos com o menino adolescente, mas é muito difícil para eles, se desenvolver o futebol e tal, mesmo eles jogando, mas para eles é um pouco difícil. E aí foi bom, porque a gente ganhou notoriedade, e ali ganhamos afirmação, ganhamos respeito com eles, e no final todos eles nos ouviram, e nós pudemos dar o testemunho de vida, e fizemos uma escola de futebol, fizemos uma clínica de futebol com eles ali, e lá nesse dia, não sei se tem, passa outra foto aí, acho que eu não botei não, a maior TV da Rússia estava presente acompanhando a gente. Passa aí, pode passar.
Aqui é na Síria e lá é na Rússia, né? Acho que eu não botei não. A maior TV da... Não, tá bom. Pode deixar ali mesmo. A maior TV da Rússia veio entrevistando a gente e eles estavam abismados, porque como que um jogador de futebol do Brasil vai sair, vai para a Rússia e ensinar futebol para eles. Eles acham que todo jogador de futebol é Neymar, né? O cara, né, rebenta. Aí sabe que eu joguei só no time grande, eu joguei no América, no Madureira, no Serrano. E aí eu falei assim, meu Deus, vou chegar lá e vou contar o quê? Né? Os caras não... Eu fui... Isso é até uma coisa legal para falar sobre... Eu vou citar isso na mensagem. Às vezes a gente acha que a nossa ferramenta é aquém do que Deus pode fazer. E a gente faz achando que só vai dar certo o tamanho da minha ferramenta, o tamanho das minhas armas. Então eu achava que eu jogando nesses times, ia chegar lá, ninguém ia conhecer, não ia somar nada, não ia adiantar nada. Eu falei, meu Deus, eu vou jogar no Flamengo, né? No Fluminense, campeão do mundo em 1952, o maior time do mundo que é o Fluminense, né? E aí eu acharia, né, que eles seriam, né? Chegava a falar que joguei no Fluminense, né, campeão carioca. Eu falei, cara, não ia arrebentar, mas que nada. Então quando eu cheguei lá, eu descobri que eles não tinham acesso à internet como a gente tem. Então eles não conhecem esses outros times. Eles só conhecem só os times que chegaram a título mundial. Então só 5 times eles conhecem aqui do Brasil. Então se eu joguei no Cruzeiro, se eu joguei no Atlético, se eu joguei no América, não faz diferença nenhuma para eles. Eu sou jogador de futebol brasileiro. E todo mundo vinha. Aí nós fomos para o estádio. Chegando no estádio, eles queriam autógrafo. E teve um rapaz que chegou de... Eu não me lembro o país dele. Ele chegou italiano. Chegou italiano e chorou. Porque o sonho dele era conhecer um jogador de futebol brasileiro, pessoalmente, um jogador de verdade, um jogador que jogou na América, na Madureira. E o cara veio, me abraçou chorando, pedindo que eu desse autógrafo. Aí a gente tinha um testemunho de um menino um lateral direito lá que era da Rússia, ele era brasileiro naturalizado, ele era crente. E aí ele conta a história dele, porque se eu não posso pregar, mas eu posso dar o meu testemunho de vida. O que a gente fazia na Rússia? Passa aí, pode passar. O que a gente fazia na Rússia? Lá está o menino lá, o Ivânia, esse menino ali, ó, sentado, camisa azul. O que acontecia? A gente não poderia pregar literalmente, mas eu podia dar o meu testemunho. Então eu dava o meu testemunho do que Deus faz na minha vida. Então, se você tem Deus, você tem a vida com o Senhor, você tem um relacionamento com Ele, você consegue resistir ao álcool, porque lá eles bebem muito, bebe e fuma muito russo. Como ele bebe e fuma. E aí eu falava sobre a questão da questão do cigarro, que faz mal. Então você consegue não fumar, você consegue não beber, porque liberdade não é você fazer tudo que você quer, liberdade é você não fazer aquilo que não quer. E eles não conseguiam não fazer aquilo que não quer. Então isso não é liberdade. E aí no final do projeto, 15 dias nós ficamos em cada cidade, e aí nós resolvemos dar um bote lá, né? Eu falei, eu vou pegar o menino estiver mais próximo, e o Tiaguinho, o outro menino, nós vamos botar o plano de salvação para ele, nós vamos falar para ele de Jesus, nós vamos fazer o apelo. E aí eu fiz com esse menino aí, e ele aceitou a Cristo como Salvador. O outro menino que estava também com o Tiago também aceitou a Cristo. E aí, de vez em quando, a gente se fala, Livânia, de vez em quando a gente se fala pelo Zap, e ele continua na igreja lá do pastor Vladimir, lá em Volgogrado, onde ele foi encontrado por Jesus, e a mãe dele também está na igreja, o irmãozinho dele também está na igreja. E isso, meu irmão, na Rússia, em Moscou, em Volgogrado, em Kaliningrado, na cidade que nós fomos, isso é algo extraordinário. Isso é além do que a gente possa imaginar, uma obra dessa que Deus tem feito lá. Bota a foto de baixo. Esse aí foi um dos missionários, o Andrei. Eu falo com ele também até hoje. Ele está querendo vir aqui no Brasil. Nós trocamos a camisa. Ele me deu a camisa dele e eu dei a minha. O brasileiro se deu bem, porque essa camisa aí, né? Madureira ali era R$10. E essa dele é original. Da Rússia. Os garotos até usam até hoje. Eu estou usando. Eu me dei bem. Foi uma maravilha. E aí, só que ele tem a logo, né, da seleção brasileira. Tem a logo da junta aqui também, Voluntários Sem Fronteira, que foi o projeto, e o Craques da Paz ali, que é o escudo do Craques da Paz. Beleza? Aqui é a nossa entrada na Síria. Aqui foi o projeto aqui na barreira, uma das últimas barreiras de 5 quilômetros, quando a gente foi do Líbano para a Síria. Se puder colocar essa foto aí, ó, entrada na Síria, e aí na barreira deles,
eu fui o único que fui barrado, né? Olhou assim, eu era o único pigmentado, né? O único escurinho. O que esse mulatinho tá entrando aí? O que esse neguinho tá entrando aí? Todo mundo branco. E aí seguraram meu passaporte. E aí o pastor Elias, ele olhou e falou assim, não, ele é coach futebol, ele é treinador de futebol. Quando ele falou isso, o pessoal, futebol, futebolista Brasília. Aí o pessoal abriu para que pegou e queria que eu fosse lá dentro agora. Aí eu fui lá, pronto, com eles, aí tiraram foto, pegaram autógrafo, porque eles conheceram um jogador de futebol brasileiro, um jogador de verdade mesmo. Jogador que jogou lá naquele time lá, depois foi para outro time, depois, né? E aí eles conheceram lá e foi uma maravilha. O futebol brasileiro, às vezes a gente brinca, né? Mas a gente não tem ideia. E eu vi o poder do que Deus faz através da instrumentalidade. E aí nós entramos na Síria, aí a guerra, né? Aquilo ali são lajes, são prédios enormes que parecia uma cidade cinematográfica, né? Parecia tudo de papelão. A gente não acreditava. Isso tudo foi destruído por uma guerra interna da Síria, de povos rebeldes, um contra o outro ali, questão de governo, e nós vimos ali cidades destruídas. E nós tivemos ali, e em outras regiões, nós tivemos a oportunidade de poder conhecer pessoas ali. Nós estávamos entregando alguns apartamentos que um pool de igrejas, várias igrejas do mundo inteiro, a nossa igreja do Recreio ajudou a reconstruir algumas casas. E aí nós fomos lá, foram 40 pastores aqui do Brasil, dirigido aí pelo pastor Elias, que tem um ministério de Global Kingdom, o nome do ministério, várias igrejas do mundo inteiro. E aí essa caravana nós fomos, eu fui representando aqui a nossa igreja, o pastor Wander, e nós estivemos lá entregando alguns apartamentos. Cada igreja custeou a restauração de alguns apartamentos lá na Síria, e foi um projeto extraordinário. Mas fotos tem? Acho que não tem mais não, né? Essa aqui é uma igreja subterrânea, ali, não sei se você consegue ver ali, ó, o nível do chão da rua, é a única igreja, ali é uma igreja ortodoxa na Rússia, ali o rapaz, o senhor de preto ali, ele é um padre ortodoxo, não é padre romano, não é igreja católica romana, é uma igreja ortodoxa de lá, da Síria, e nós tivemos ali uma reunião com ele. E quando o pastor Elias está lá de azul, me apresentou como ex-jogador, como treinador de futebol, professor de futebol, coach, ele largou a reunião, veio conversar comigo e falou que queria falar comigo urgente depois. E aí ele me falou, nessa cidade, tudo foi destruído na guerra, só os 2 estádios de futebol foram poupados, exatamente pelo apreço que eles têm no futebol. E aí nós, isso foi em 2019, né, tinha um projeto para a gente em 2020 voltar, mas aí teve a pandemia e vamos ver o que Deus vai fazer agora em 2023. Nós vamos um projeto que a gente tinha de ir lá na Síria, fazer um projeto com futebol lá também. Passa aí. Isso aí foi uma foto que a gente tirou na Praça Vermelha e eu não sabia do que Deus tinha guardado. E nós ali naquela praça, num restaurante em frente, nós fechamos, isso aí foi em 2019 também, nós fechamos uma parceria para em 2020 começar um projeto que um missionário lá, ele é até aqui do Rio também, que ele desenvolve um projeto com escolinha de futebol, só que ele nunca jogou, ele não sabe nada. Quando ele chegou na Rússia, ele foi lá para trabalhar com arte, com quadros, com pintura, e quando chegou lá, caiu no colo dele essa oportunidade de fazer uma escolinha de futebol. Ele começou como brasileiro, como eu já disse, todo mundo acha que todo brasileiro sabe tudo de futebol, mas ele começou, foi a oportunidade que teve. E aí quando ele soube que nós estávamos ali em Moscou para conversar com ele, e aí em frente à Praça Vermelha, nós tivemos essa reunião para implantar essa oportunidade. Estávamos voltando lá em 2020, e aí não sabíamos do que ia acontecer, a questão da guerra, e hoje a Praça Vermelha aí é o polo das decisões, né, lá do Putin, Vladimir Putin, que infelizmente tem assolado aí a Ucrânia, e é um outro país que a gente tem projetos também, tinha um projeto para fazer também um projeto lá sobre futebol. Passa aí, gente. Acho que acabou, né? Tem um vídeo, passa o vídeo só da junta para a gente fechar, mais ou menos. Sou o pastor Ricardo Penudo, sou pastor de esporte da Primeira Igreja Batista do Recreio, ex-jogador de futebol profissional, e para mim foi um privilégio fazer parte desse projeto das Juntas de Missões Mundiais na Rússia, agora na Copa do Mundo, e foi uma oportunidade
inigualável que tivemos de poder falar do Evangelho através de uma estratégia onde o mundo inteiro admira, onde o mundo inteiro prioriza, onde o mundo inteiro quer estar próximo, quer estar juntos. Tivemos nos estádios, através de escolinha de futebol também nas comunidades, alcançando crianças, falando de Jesus. E foi uma oportunidade além do que aquilo que eu imaginava, que Deus me proporcionou lá na Rússia. Eu gostaria de lançar esse desafio, encorajar você, que Deus tem falado ao teu coração, você tem entendido a voz de Deus, mas ainda falta um tempo para você, falta ainda um sinal, um lançar nas mãos do Senhor, que você possa entender a possibilidade e a oportunidade de ser também um voluntário na obra missionária. Então você agora pode entrar em contato com a junta e você buscar mais informações e saber como pode fazer. Deus vai lhe mostrar, Deus vai potencializar os seus talentos, aquilo que já está nas tuas mãos, aquilo que é natural, como aconteceu com a minha vida, com a vida de muitos. Foi uma oportunidade que nós tivemos lá, tremenda, de estar na Rússia, falando de Jesus, fazendo embaixadinha na frente dos estádios, alcançando pessoas, e muitas pessoas que jamais imaginariam ter contato com um jogador de futebol brasileiro. Eu tive o privilégio de estar com eles e falando de Cristo. Então eu quero te encorajar mais uma vez, abre o teu coração, se lança nessa obra, que é muito importante. Deus vai te abençoar grandemente. A ideia desse vídeo é mostrar para você, pode deixar aqui, pode deixar, obrigado. Mostrar para você que qualquer um pode ser um missionário sem fronteiras. Qualquer um pode doar, seja na sua área, não necessariamente no caso, nesse episódio, nós como ex-atletas, aproveitamos você em qualquer área profissional. É só você se apresentar junto, você dar um tempo, talvez os seus dias de férias ou os dias que você conseguir. Há vários outros projetos em vários outros países que é possível ser feito isso. Então você chega lá, dá 10 dias, 15 dias, 20 dias e você pode ser bênção nas mãos do Senhor através desse projeto da junta, que é tremendo. Então quero desafiar você a você estar nesse projeto e poder ser bênção na vida de muitas pessoas, assim como Deus fez comigo. Como disse, eu achava que pelo fato de não ter jogado em grandes clubes, eu achava que seria impossível de eu fazer algo tremendo. E lá, chegando lá, como já disse, a maior TV da Rússia veio nos entrevistar. E não só em 2018, como em 2019, nós demos entrevista lá e saiu 5 dias lá no Jornal Nacional deles, a Caraça lá, 5 dias na Rússia, Ricardinho Minudo lá bombando na Rússia. E não por mim, não pelo onde eu joguei, mas pela estratégia que tinha. Então nós saímos do estádio, nós saímos da casa lá da igreja que a gente estava, era mais ou menos 2 quilômetros da Arena Volgograd, e onde aconteceu muitos jogos da Copa do Mundo. E aí nós saímos de vários jogos que tinham, nós saímos de lá, tipo uma vila militar, por exemplo, ali, mais ou menos ali, saímos de lá de Magalhães Bastos até do outro lado de Deodoro. Aí nós íamos, eu, Jorge, o Thiaguinho, íamos tabelando, fazendo embaixadinha, dormindo, e as pessoas começavam a olhar assim, todo mundo com a camisa da seleção brasileira, a camisa amarela, o pessoal vinha fazendo parte. A gente tocava para as criancinhas, a criancinha devolvia, tocava para a mãe, para o pai, e a gente foi arrastando um bonde, chegando lá em Deodoro, com mais de 100 seguindo a gente foi botando bola, o pessoal tocando, as crianças envolvendo. Chegamos lá, quando chegamos lá, nós paramos. E aí nós começamos aí, o pessoal com bandeira, aí já tinha o pessoal da Jocum também que fez parte com a gente. E aí nós começamos a distribuir esse panfleto do rapaz que era atleta da Rússia. E assim, vários atletas, várias pessoas, e eles viram que a gente tinha esse cunho cristão. E nós começamos a falar disso, e aí tinha uma bandeira falando sobre Deus do futebol e tal. E aí nós alcançamos muitas pessoas, ainda que a gente não pudesse evangelizar, como a polícia ficava muito próximo. E como eu disse, o prosélito, essa abordagem é proibido lá fazer. Mas a gente estava lá como um jogador de futebol brasileiro e entregando lá, as pessoas vinham e a gente tirava foto, a gente dava autógrafo e entregava o panfleto. E aí 2 dias depois, nós estávamos lá na casa do pastor Vladimir e chegou um comunicado
de que a FIFA soube que tinha evangelização de pessoas pregando. Olha só como é que mexe com a FIFA, hein? Eu como jogador, João, meu FIFA nem sabe quem eu era, mas como pregador, a FIFA comunicou ao Conselho de Pastores Evangélicos da cidade de Volgogrado, e que eles sabiam que tinha esse projeto na igreja do pastor Vladimir, e aí comunicaram o pastor Vladimir, e que a gente estava sendo intimado para ir lá na delegacia deles lá, porque a gente não poderia fazer, a gente poderia correr o risco de ser deportado, de ir embora. E logo na primeira semana do trabalho, ficaríamos ali mais 2 semanas. E aí o pastor falou, não, dá o passaporte de vocês, eu vou lá, vocês ficam aí, porque se vocês forem até lá, eles vão botar os 5 em cada sala e vão interrogar os 5. E a gente não tinha combinado nada, e nós fomos lá para pregar. Então, possivelmente a gente ia contradizer as histórias ali. E aí, se um tivesse problema, os 5 viriam embora. E aí o pastor pegou o passaporte e levou até lá para eles e falou, ó, eles são jogadores de futebol, eles vieram aqui para ensinar futebol para as crianças, estão ajudando, falando sobre cidadania e tal. E o pessoal, não, então tá bom, então não tem problema não. Então deu lá o visto e nós ganhamos o visto. E aí, se a gente estava sem visto nenhum, agora nós temos a chancela do governo russo lá em Volgogrado, e agora que nós ficamos 2 semanas. E aí, esse menino que a gente falou, foi no último dia. Eu falei, se der ruim, a gente vai embora, já era. E aí nós pregamos lá para esse menino, e aí o outro menino também aceitou a Cristo como Salvador. E foi uma bênção, meus irmãos. Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos, esse testemunho, de que vale a pena servir ao Senhor e que vale a pena você entregar ao Senhor a ferramenta que Ele tem lhe dado. O que Deus fez na minha vida e fez na vida de muitos atletas, hoje nós temos alcançado muitas vidas. Lá na igreja, por exemplo, o Craque da Paz, vários irmãos, esposos que nunca entraram numa igreja evangélica, filhos que nunca entraram numa igreja, que não gostam de igreja evangélica, e a partir de um projeto nosso, levando um jogador desse, eles entraram, e vários outros irmãos temos testemunhos. O cara foi lá e ele ouviu o evangelho foi para ver o jogador e ouviu o evangelho, recebeu a palavra. No final a gente cita o texto, eu dou uma palavra no final de encerramento, a gente faz o apelo e muitos deles aceitam a Cristo como Salvador. Vários outros meninos que fizemos através das Olimpíadas, que a gente fala na igreja também, chamamos meninos da comunidade, os amigos, né? Então tem aquele parceiro que você joga pelada, você chama o cara para vir na igreja, mas não, ele gosta de futebol, mas não quer a igreja. Então você faz o futebol da igreja, né? Um futebol ungido, né? Fala sério, tu tá ligado, né? Tem que ser aquele futebol mesmo na graça. E aí aí tem tênis de mesa, ping-pong, tênis de mesa, tem tênis de quadra, futebol, basquete, vôlei. E a gente convida, cada um dos amigos convida do colégio, essa galera participa. No final, na entrega das medalhas, a gente faz o apelo também. E aí faz o convite, leva sempre um atleta para dar um testemunho, e muitas vidas se encontram, muitas vidas aceitam a Cristo como Salvador. Então um projeto como esse, missionários que têm dificuldade de ter o visto, né, no seu país, vários missionários, Jairo, por exemplo, que está agora na Jordânia, nós treinamos o Jairo missionário, e agora ele está na Jordânia fazendo, através de futebol, outros missionários que chegam em países que têm dificuldade de conseguir o visto, e quando eles se prontificam a trabalhar com crianças, não só alcançam as famílias, aprendem a língua o idioma, né, do país, porque as crianças estão mais afinadas, e eles também alcançam as famílias, e também eles conseguem o visto. Alguns missionários conseguem até ajuda da prefeitura, do governo local, ajuda financeira, ajudando até o sustento. Então missionários que vão, recebem sustento, alcançam famílias e aprendem idioma, por causa da escolinha de futebol, por causa de projetos esportivos. Eu não sei se vocês lembram, mas a Rede Globo, talvez uns 5 anos atrás, ela fez uma campanha, uma pesquisa, para ver se tinha brasileiros em todos os países do mundo. Era fantástico essa matéria, foram 4 domingos, e eles encontraram em todos os países do mundo a presença de um brasileiro em cada uma delas. E quando você via a maioria deles, irmão, pela linguagem, pela forma que trabalhavam, o que está fazendo aqui? Eu vim aqui ensinar futebol. Eu já via lá a maioria deles missionários. A maioria deles são missionários. Então, em muitos países, como na Rússia, aqui a gente não sabe o que vai acontecer depois da pandemia, mas quando lá em 2019,
A igreja, né, lá do pastor Andrei, em Kaliningrado, eles mantiveram o desejo, tinha na época, até falei com o João também, outros irmãos, essa possibilidade, e eles queriam custear e bancar alguém para estar lá, e eles já tinham autorização do governo. Então, um país que é fechado para o Evangelho, que proíbe pregar o Evangelho, mas através do futebol, países, em muitos países muçulmanos, que proíbe a pregação do Evangelho, mas o jogador de futebol ele pode declarar o seu cunho religioso, ele ganha um título de diplomacia, porque ele não há como impedir os jogadores, e nenhum país vai querer impedir que os atletas, jogadores de futebol, também brasileiros, sejam impedidos de atuar nos seus países. Então, muitos deles, testemunho que a gente tem, muitos outros atletas que têm alcançado vida. Jorginho na Alemanha fundou a igreja, vários outros atletas, o Zé Roberto também na Alemanha recebeu, né, tu vê aí, queimadinho, recebeu o título de cidadão alemão, porque é jogador de futebol. Então Deus tem feito coisas maravilhosas através do futebol, como uma estratégia. Amém, irmãos? Amém. Abra a tua Bíblia aí em 2 Reis, eu quero deixar uma palavra, vai até 10 horas hoje, né, encerramento de missões? Não? Até que hora? Quantos me dão mais 5 minutos aí, irmão, do tempo que eu tenho? Mais 5 minutos. Quantos me dão mais 5 minutos aí para eu poder deixar a palavra aqui encerrar? Quantos me dão mais 5 minutos aí? Levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50 minutos. Maravilha. Eu pedi mais 5 minutos? Não foi? Eu quero deixar uma palavra aqui com os irmãos. Em 1 Reis, capítulo 18. É a história de Obadias, e 1 Reis capítulo 18, versículo 1. Você está comigo aí? 1 Reis 18. Depois de um longo tempo do 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, ou mordomo, homem que temia muito ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em 50, 50 em cada uma. 50 profetas numa caverna e 50 em outra, né? E lhe forneceu comida e água. A Bíblia diz que Obadias sustentou os 100 profetas com pão e água. Rapidamente aqui, quero que você preste atenção nessa palavra. Jezabel estava perseguindo os profetas do Senhor. Na verdade, Jezabel, que é a mulher de Acabe, né, o pior rei de Israel, você está ligado, né? Acabe foi o pior rei de Israel. E o homem era tão ruim, que o nome dele era Acabe. Poderia ser comércio, inicie, mas era Acabe, que ele acabava com tudo. E aí ele casa com Jezabel, mulher ruim também. Homem perverso com mulher ruim, casal terrível. E Jezabel perseguia os profetas e queria matar os profetas. E nesse episódio, onde Deus libera e permite que houvesse uma seca, já pelo 3º ano não tinha água sobre o povo, sobre a região. E aí Deus dá uma ordem a Elias que fosse avisar Acabe. E Acabe dá uma ordem a Obadias. Obadias, ele era servo do Deus Altíssimo. Obadias significa servo do Deus Altíssimo. O nome Obadias significa servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ele temia muito ao Senhor. E Acabe dá uma ordem a Obadias para que ele pudesse cuidar nessa necessidade, porque ele tinha autonomia sobre o palácio. Ele era o mordomo do palácio. Ele cuidava das coisas da casa. E ele tinha administração sobre em toda a ação doméstica, em toda a ação da cozinha, da comida, da bebida. E ele cuidava de toda essa dispensa do palácio de Acabe. E a Bíblia diz que nesse episódio Jezabel estava com ódio no seu coração, e ela estava matando e perseguindo os profetas.
Na verdade, ela não queria só acabar com os profetas, ela queria acabar com a profecia em Israel. E quando ela quer acabar com a profecia em Israel, Deus sempre levanta alguém para garantir e segurar a profecia, o oráculo de Deus sobre o povo. E aí Deus levantou Obadias, que era apenas um mordomo. Obadias talvez seria uma pessoa descredenciada, ele não jogou em time grande. Obadias seria um simples funcionário. Obadias era apenas um servo. Obadias era um serviçal de um trabalho elementar, simples, no palácio. Mas a Bíblia diz que ali Obadias se levantou e ele protegeu 100 profetas. E aí não é difícil a gente entender a lógica de que Deus faz através de qualquer um que se coloque diante dele. Deus não olha a patente, Deus não olha o poder bélico, Deus não olha o poder cognitivo, Deus não olha o currículo, Deus não olha o poder financeiro, Deus não olha o tamanho, não olha a idade. Ele olha o coração. Ele precisa agir, ele precisa livrar os profetas e garantir a profecia em Israel. Quem ele vai fazer? Qualquer um que se coloque diante dele, qualquer um que se coloque na brecha para ser usado por ele. Então naquele episódio, quem é? É Obadias. Se o coração teme ao Senhor, Deus vai agir através de Obadias. E quando Deus começa a agir, começa a mover, começa a tirar, ele olha, não é Elias, não é nenhum tipo de general. Deus vai fazer através de um simples profeta, de um simples homem, de um simples serviçal, apenas um mordomo. Mas antes de ter mordomo, na mente de Obadias, ele entendia isso. Ele entendia que antes de ser mordomo de Acabe, ele era servo do Deus Altíssimo. E a gente precisa entender isso, e muitas vezes na nossa vida, que antes de você ser o que você pensa que é, você é o que Deus ordenou que você seja. Então a boca de Deus será lançada e aberta através de você, independente da tua função, independente da tua questão. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender algo que muitas vezes numa equipe de futebol a gente entende. Aqui Deus ele não trabalha a posição de Obadias, era uma, mas Obadias entendeu que a posição dele, o mover de Deus estava além da posição. Uma coisa é ter a posição, outra coisa é ter a função. E muitas vezes um jogador de futebol ele tem a posição dele, ele é zagueiro. Então, em princípio, a função, a posição de zagueiro, ele tem que defender. Mas lá pelas tantas, a ordem do seu treinador, mesmo ele sendo zagueiro, diz: fulano de tal, você é zagueiro, a sua posição de zagueiro, mas a partir de agora, o jogo está difícil, o jogo está corrido, nós precisamos fazer um gol. Então, pela sua estatura, eu sei que você é zagueiro, eu sei que a tua posição é zagueiro, mas pela minha ordem, eu lhe ordeno para que você vá à frente tentar fazer um gol. Quantas vezes aconteceu isso? Muitas vezes. Mas um treinador que olha, então pela ordem do treinador, o zagueiro é a posição de zagueiro, mas agora ele assume a função de atacante. E ele vai à frente e faz o gol, debaixo da ordem do treinador. Você quer saber? Deus é o nosso treinador dos treinadores. E muitas vezes a tua posição não é para isso, mas debaixo da ordem de Deus, ele transcende a tua posição, você assume outra função no reino. De repente você não sabe fazer, mas se Deus te ordenou a fazer, se lance diante do Senhor, que Ele vai te dar condição de fazer. A ordem do treinador dos treinadores é para que a gente ataque. Então ataque. Não existe, eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu não tenho condição, o meu salário é pequeno, a minha casa é simples, o meu carro não dá, o meu carro só... Faça. Deus ordenou, faça. Se Deus mandou fazer, faz, porque Ele vai te bancar. Ele vai te conduzir, Ele vai te preparar. Faz a ordem debaixo do Senhor. E quando Obadias se lançou a fazer, meus irmãos, Obadias não tinha condição de fazer. Qual era a força que um simples mordomo, seu patrão, Jezabel? Se Jezabel pegasse Obadias, ia fazer migalhas de Obadias. Mas quando Obadias se levanta para fazer, ele não faz na força de um mordomo, ele faz na força do Senhor, que lhe chamou para ser profeta e boca de Deus no meio da tempestade, no meio da adversidade. Obadias se levanta e ele pega 100 profetas e protege. E eu te faço uma pergunta: tem neurônio aí? Tem, não tem? Você pensa, não pensa?
Você é um homem, uma mulher inteligente. Então me diga uma coisa: o que seria mais fácil? Pegar 100 profetas e botar tudo num lugar só, não seria? Não seria mais prático? Para proteger 100 profetas, pegar 100 profetas e botar num lugar só, numa caverna só. Seria mais fácil? Seria mais prudente? Seria mais lógico? Mas acontece que quando Deus nos dá uma ordem para fazer, Deus não está preparado, Deus não está buscando a tua lógica, Deus não está ordenando para que você faça da forma que você acha mais fácil. Obadias pegou 100 profetas e botou 50 numa cova e 50 em outra cova. Não é a tua lógica, é a lógica de Deus. Não é na tua força, é na força de Deus. Não faça o mais fácil, não faça o mais prático, não faça o mais lógico. Faça o que Deus te mandou fazer, porque Ele vai te garantir, vai te bancar. Ele pegou 100 profetas e botou 50 numa cova e 50 em outra. Por que Ele fez isso? Porque se Ele colocasse as 100 num lugar só, Jezabel ia chegar e ia pegar todo mundo de uma vez só. Mas Ele distribuiu 50 de um lado e 50 do outro. Se Jezabel chegasse aqui, esses profetas seriam livres. Se ela chegasse nessa cova, os outros profetas fugiriam. Ou seja, a profecia estava garantida. Então quando Deus faz algo sobre nós, Ele também faz através de estratégia. Diga comigo: estratégia. O nosso Deus é o Deus de estratégia. Você tem que ter uma estratégia com Deus para fazer o que Deus mandou você fazer. Então aí entra a tua parte. Como você vai fazer? Como que você vai arquitetar? Como que você vai alcançar a sua casa, o seu filho? Como que Deus me deu uma estratégia. Deus me deu uma estratégia. Meus 2 filhos adolescentes estão aí. Eles estão comigo, os 2 estão jogando também. O que eles quiseram, desde pequeno nós oramos. Desde pequeno nós colocamos. E eles têm o sonho deles, eles têm a busca deles. Mas eles têm sido usados por Deus através disso também. Então, meus irmãos, o que Deus tem para te dar, você precisa saber qual a estratégia para fazer. Porque o problema nosso da igreja, às vezes nós temos o que dizer, mas nós não sabemos como dizer. E eu sempre digo que tão importante quanto o conteúdo é a estratégia de apresentar o conteúdo. O marketing tem uma estratégia. O marketing, para te atrair, ele põe promoções, né? Ele põe estratégias, ele põe destaques. E aí muitas vezes a gente compra o que não precisa com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que a gente nem conhece. É o marketing, estratégia. E aí você tem servo de Deus aí, dá glória a Deus aí, tem servo de Deus, você tem palavra de Deus, tem Espírito Santo de Deus, tem vida aí? Tem vida aí? Então você tem que externar a vida de Deus. Então se você tem vida para externar, como você vai alcançar? Como você vai alcançar sua família? Como que você vai alcançar gente no teu trabalho? Como que você vai alcançar pessoas na sua faculdade, na sua escola, na sua rua? Como que você vai alcançar o ministério? Deus te deu uma estratégia. Deus te deu algo simples. E o que Obadias faz para sustentar? Ele sustenta 100 profetas com pão e água. Tem comida mais simples do que pão e água, irmão? Tem? Não tem. Minha avó dizia: fulano de tal está à míngua. Ele está? Pão e água. Pão e água é algo mais simples que a gente pode encontrar. E sabe por que Deus te dá o simples? Obadias sustentou aqueles profetas com pão e água. Era uma comida muito simples, mas é comida. O pouco, quando chega no meio da escassez, se torna em abundância. Aqueles homens só podiam comer, creio eu, numa estratégia de Obadias noturna para manter diariamente aqueles profetas. Eles comiam uma vez por dia. E Obadias chegava talvez na calada da noite, ele chegava com pão e água. E chegava com eles lá e deixava o pão e água. E depois de um dia com fome, o pão e água se tornavam em abundância. Porque o pouco, levado por Deus, no meio da escassez, se torna em abundância. A abundância é de Deus para aqueles que carecem e precisam. Meus irmãos, enquanto muitas pessoas ouviram muitas vezes, milhares de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Então apenas uma simples palavra, uma simples oferta, uma simples oração, um telefonema, um e-mail, o que seja, vai fazer uma repercussão tremenda nas pessoas que ainda não receberam. E sabe por que Deus parte conosco a partir do simples?
porque o simples já está em tuas mãos. O simples já está em tuas mãos. Todas as manifestações de Deus maravilhosas no Velho Testamento foram oriundas de coisas simples. Uma pitada de sal, um pedacinho de madeira, um pedaço de uma vara que foi transformada em cajado. Os homens de Deus fizeram algo extraordinário a partir do simples. Por que Deus coloca o simples na tua mão? Porque o simples já está disponível nas tuas mãos. Você tem acesso à simplicidade. E aqui, para encerrar, o texto inicia dizendo que havia seca já por 3 anos em Israel, que não tinha água. Obadia sustentava os profetas com pão e água. E a pergunta é: que água? Vou até beber água agora. Que água, meus irmãos? Não tinha água. Viu? O texto não disse? Havia seca já. Mas a Bíblia diz que Obadia sustentou com pão e água. Como que Obadia sustentou com pão? Tinha água ou não tinha água? Vamos fazer uma assembleia aqui agora. Vamos dividir. Os favoráveis à água, diga sim, os contrários, mesmo sinal. E agora? Vou ter que encerrar a mensagem agora. Bom, aí vocês depois perguntam o João ali. Tinha água ou não tinha água, irmão? Não tinha água. Porém tinha água onde? No palácio tinha água. Por que tinha água no palácio? Porque Obadias administrava a água do palácio. Então, se tem sede nos profetas, quem é que pode ceder esse canal? O mordomo do palácio. Você está entendendo? Porque muitas vezes você não consegue entender por que Deus chamou e botou você para fazer. Porque tem coisas que Acabe não faz, Elias não faz, Jezabel não faz, general não faz. Tem coisas que só Acabe, só Obadias pode fazer. Só você pode fazer. Por quê? Porque você administra água. Água é coisa simples, mas por meio da escassez, você está disponível e você tem acesso à água. Tem pessoas que eu não vou chegar, o pastor não vai chegar, o ungidão não vai chegar, o mega power, profeta e pregador não vai chegar. Quem vai chegar é você. Tem coisas que só você pode ser canal de Deus para fazer. Só você pode alcançar. Você muitas vezes é o Obadias de Deus. Só Obadias tinha acesso à água, porque ele era a função dele. Deus te coloca algumas funções, Deus te coloca em posições para que você possa abençoar vidas. E nesta noite, meus irmãos, definitivamente Deus está, em nome de Jesus, Deus está tirando da tua cabeça agora que missões são para os medalhões. Fazer a obra de Deus é só para os feras, só para quem tem patente, só para quem tem grandes poderes. Não. O que Deus precisa fazer, Deus faz com todos. E muitas vezes Deus só pode contar com você. É como muitas vezes aqui eu encerro, chegamos para consertar um carro. Você já deve ter acontecido isso no motor. É um problema sério. Vai ter que tirar o motor. Mas o primeiro detalhe, o primeiro parafuso, só uma chavezinha pequenininha tira. Você vai precisar daquela chave pequenininha. Você já viu o mecânico? Tem um montão de chave. Tem uma chavezinha pequenininha, humilde, simples. Tem umas outras lá que você olha, essa peça, essa ferramenta deve ser caríssima. Essa aqui deve ser R$2. Mas se não tiver a peça de R$2, você não consegue abrir o motor. Você não consegue consertar a máquina. A grande obra inicia, são os pequenos pregos que vão fazer o alicerce. É o caixote que vai ficar debaixo da terra, que tem que ser feito com pequenos pregos, pedaços de madeira. Então existe na construção de Deus as coisas que Deus precisa fazer com cada um de nós. Eu e você somos Obadias de Deus. Nós somos aqueles que muitas vezes Deus só vai fazer quando você se dispor diante dele. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você agora. Que o Senhor esteja falando ao teu coração. E que nessa noite de missões você entenda
do projeto de Deus na tua vida. Que você possa entender de tudo que Deus tem para fazer contigo. Da obra maravilhosa que Deus tem para fazer na tua vida, como fez na vida de Obadias. Se coloque agora diante dele agora. Diga para Deus agora: Pai, o que é o simples na minha vida? O que é o meu pão e água? Peça a Deus agora que Ele te mostre, que Ele te revele qual é a estratégia. Qual a estratégia que você precisa ter diante do Senhor. Peça a Deus a estratégia para desenvolver aquilo que Ele tem te dado. E muitas vezes Deus já tem colocado o pão e água diante dos seus braços, das suas mãos. Mas talvez lhe falte a estratégia para alcançar as vidas. Não é da forma que você acha que vai ser. Não é da forma mais fácil que você entende. Não é da forma mais lógica. Mas é a estratégia de Deus. Fale com Ele agora e diga para Ele agora. Fale com o Senhor para que Ele te leve além da tua posição. Existem funções além da tua posição que Deus quer que você faça. Deus não te chamou para fazer só o que você sabe. Deus te chamou para você fazer o que você precisa fazer no reino, debaixo da ordem dEle. Se você obedecer a ordem de Deus, você vai fazer além daquilo que você sabe. Fazer além da tua posição. Deus não te chamou para você só atuar na tua posição. Você precisa transcender, ir além, ultrapassar, crescer, progredir, prosperar. Se lance nas mãos do Senhor para assumir funções além da tua posição. É o que o Senhor te chama agora para fazer. E Deus te chama hoje pelo nome de Obadias, servo do Deus Altíssimo. Que você hoje entenda, meu irmão, minha irmã, que antes de você ser mordomo de Acabe, você é servo e servo do Deus Altíssimo. Oh Deus, no nome de Jesus, abençoe cada um deles agora. Abençoe os teus filhos e filhas. Abençoe cada profeta teu aqui, cada mulher e homem que se coloque na tua presença nessa noite. Que o Senhor venha chamar pessoas, que o Senhor venha separar e chamar para o teu ministério profético nesse lugar. Que Cancela Preta receba os seus missionários. Que as ruas e vielas e filas e praças de Bangu, de Cancela Preta sejam visitadas pelos teus Obadias. Que a tua profecia sopre nesse lugar, sopre nessa região, que a tua obra missionária alcance e vai além, transcenda não só Cancela Preta, Rio de Janeiro, Brasil, no mundo. Oh Deus, abençoe os teus profetas nessa noite, levante pessoas, direcione, entregue o teu propósito, revele diante deles, dê direcionamento, firme os joelhos, Pai, para fazer a obra que o Senhor tem chamado para cada um deles. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia.